Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre as indulgências. Mas o que são as indulgências? Indulgências, no geral, frequentemente causam uma certa estranheza, uma certa confusão. Para entender o que são as indulgências, é importante a gente entender como a igreja entende o pecado, como entende o perdão e a conversão cristã. Porque a necessidade da indulgência vem como resultado do pecado. E a indulgência é, no fundo, a igreja administrando a misericórdia divina para nos ajudar num processo de cura e purificação das marcas na alma causadas pelo pecado, que não são limpas ou absolvidas. A absolvação através da confissão sacramental limpa a culpa, mas as penas temporais permanecem em nossa alma. Muitas vezes as pessoas olham as indulgências como uma forma de limpeza automática. Tipo, você faz, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Não, não é assim. Não é assim porque, infelizmente, as pessoas às vezes pensam na indulgência como uma forma de eu posso pecar um pouco mais, porque se eu pecar um pouco mais, depois eu me confesso, eu pego uma indulgência plenária, eu estou livre para ir para o céu. A coisa não funciona assim. Até porque, como nós vamos ver, um dos fatores principais para que haja uma indulgência plenária é total desapego ao pecado. Então, se você vê a indulgência como uma coisa que te permite pecar de novo, você já faltou com uma das condições. É importante entender, antes que a gente comece na parte mais teórica sobre as indulgências também, que a indulgência ela não substitui a confissão e não limpa o pecado. Ela está lá ela existe como um complemento, como a igreja concedendo a cada um de nós parte da misericórdia divina. E nós vamos falar mais à frente sobre o que significa, sobre os méritos que são utilizados como fonte para nos ajudar nessa limpeza das penas temporais. Antes de falar nas indulgências, é importante que nós falemos sobre o pecado, porque é o pecado que gera necessidade, ou que gera necessidade de limpar penas temporais, aonde as indulgências então são utilizadas. Na medida em que se peca, nós temos então o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, que vai permitir com que nós sejamos absolvidos da culpa. Mas a marca que aquilo deixou em nossa alma continua lá. Não sei se vocês lembram, na aula de pecado, nós usamos a analogia do menino que quebra uma janela do vizinho. E o vizinho pode ter até perdoado o menino por ter quebrado a janela. Mas a janela continua quebrada. A janela quebrada é a pena temporal. É a marca que está em nossas almas. As indulgências são a igreja usando os méritos divinos, os méritos de Cristo e outros méritos para nos ajudar a continuar o processo de limpeza iniciado pela confissão. O que é uma indulgência? Bom, vamos começar pelo que não é uma indulgência, né? A indulgência não é perdão dos pecados. O perdão dos pecados vem através da confissão, a absolvição dos pecados vem através da confissão sacramental. Não é um passe livre para pecar. Porque, como eu falei, para que haja o benefício da indulgência, tem que haver um desapego total do pecado. Então, se você se confessa já sabendo que vai pecar de novo, não há desapego, não há arrependimento real, não há propósito de mudança, a confissão não é válida. E também não é uma questão de uma borracha divina que você automaticamente sai apagando todos os pecados temporais. Existe um processo, uma fórmula, uma razão, uma necessidade de demonstração
de nossa parte, no nosso processo de santificação e transformação em direção ao amor eterno, para que as indulgências sejam aplicáveis. Porque, no fundo, as indulgências são parte de um processo de purificação interior. Ele é mais um dos motivadores, dos elementos que nos transformam no nosso processo de purificação. É uma ferramenta, é um auxílio que nos ajuda a cicatrizar as feridas causadas pelo pecado. Vamos falar um pouco agora sobre o fundamento bíblico e a autoridade da igreja. A começar, a autoridade foi dada aos apóstolos no momento em que Cristo lhes disse: tudo que ligares na terra será ligado, tudo que não ligares na terra não será ligado. A quem perdoares serão perdoados, a quem não perdoares não serão perdoados. Deu então aos apóstolos e consequentemente aos bispos e consequentemente através do sopro aos sacerdotes o processo de perdão e absolvição do pecado. Por que esse é o primeiro fundamento bíblico? Como eu falei, não existe necessidade de indulgência se não há pecado. E se há pecado, existe a necessidade da absolvação da cura antes da necessidade de limpar a pena temporal. Então, a igreja recebeu de Cristo a autoridade de perdoar. Esse perdão e essa preparação vem através, primeiro, do batismo, que nos torna membros da igreja, filhos de Cristo, e nos permite receber as graças santificantes, através dos sacramentos. Segundo, através do sacramento da confissão, que nos permite, então, receber a absolvição da culpa. Tudo isso só é possível se nós tivermos conhecimento do que é pecado, do que é a culpa. Para isso, então, a igreja, através do magistério, nos permite adquirir conhecimento das virtudes que nos ajudam a evitar os vícios e dos mandamentos que nos permitem desenvolver as virtudes, para não pecar. Então é importante que a igreja, então, como dessa desenvolvimento da autoridade, seja, então, uma ferramenta de criação dessa moral cristã. E na medida em que você pode se confessar, você tem um entendimento do que é o pecado, você desenvolve, então, o desapego ao pecado, a igreja utiliza a misericórdia divina através desses méritos que são criados e foram criados através da história da nossa igreja como ferramentas para ajudar a limpar, então, as penas temporais através das indulgências. Eu falei muito em méritos de Cristo, méritos para ser usado como nos ajudar a limpar as penas temporais, mas o que são os méritos? Os méritos, primeiramente, foram os méritos criados por Cristo pela sua obediência, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua ressurreição, seguido então pelos méritos criados, que são as ofertas de sacrifícios criados pelos santos, que imitando a Cristo, se ofereceram e ofereceram as suas penitências, seus jejuns, seus sacrifícios pela salvação dos irmãos, pela salvação das almas, e pelos fiéis na terra que oferecem os sacrifícios, que oferecem as penitências, que oferecem os jejuns, que fazem ofertas de amor, transformam dores em ofertas de amor, e essas ofertas geram méritos divinos. São esses os méritos divinos que, aplicados nas indulgências, permitem a limpeza das penas temporais. E essas limpezas das penas temporais permitem que nós estejamos em condições de estar pouco tempo no purgatório ou até evitar o purgatório, mas quando essas penas são oferecidas a almas do purgatório, permite então a redução das penas dessas almas no purgatório.
Então, e você vê a importância, porque as ofertas dos nossos irmãos no passado, os méritos criados por pessoas como nós, que por 2000 anos vem rezando, oferecendo, transformando dor em amor, é que permite que nós hoje recebamos esses méritos para limpar nossas penas temporais. Por isso da importância que nós demos continuidade a esse processo de oferta de penitência, jejuns, transformação de dor em amor, para que no futuro outros irmãos possam se beneficiar desses méritos. E está aí a importância da comunhão dos santos. Quando nós no creio falamos, creio na comunhão dos santos, olha aí, uma das razões pelas quais a comunhão dos santos é importante para nós. Porque é essa comunhão que cria esse tesouro espiritual, que é então administrado pela igreja ao oferecer indulgências para a limpeza das nossas penas temporais. Esses méritos começaram a ser criados, como eu falei, por Cristo, na sua paixão. Mas já no início, na nossa igreja primitiva, temos documentos de fiéis que já ofereciam sacrifícios, jejuns e penitência pela alma dos irmãos. E isso cresceu muito durante a Idade Média. Infelizmente, nós já conversamos sobre a história da igreja. Durante a Idade Média, houve pessoas que abusaram de posições de poder dentro da igreja, para benefício próprio, e nós tivemos casos de pessoas que vendiam indulgências ou obtinham benefícios por venda de indulgências. Isso nunca foi um objetivo da igreja, não representa a nossa igreja, muito menos representa o que é a indulgência. Porque a indulgência em si é um mérito, é um dom, é dado. É resultado do amor do corpo místico de Cristo, dos nossos irmãos de Cristo e das atitudes dos nossos irmãos em criar aquele depósito de tesouro espiritual para isso. Então não é algo que possa ser vendido ou cobrado. É dado pela nossa igreja, pelo merecimento do nosso processo de transformação. O reconhecimento disso, tanto das falhas como da necessidade de estruturar esse processo, levou que no Concílio de Trento houvesse a formalização, primeiro, de métodos que evitassem que os erros do passado se repetissem. Segundo, que permitisse um entendimento melhor do que são as indulgências, de como obtê-las. E a partir, então, do século XX, houve um pouco mais de formalização através de documentos conciliares, através de documentos doutrinais, como o Indulgentário Doutrina, que dá todo o detalhe do que é preciso e do que não é preciso, mas hoje nós temos, pela nossa igreja, uma estruturação e uma fórmula muito bem definida para entender como existem e como obter essas indulgências, que podem ser de dois tipos. Nós temos indulgências parciais e temos indulgências plenárias. As indulgências parciais são aquelas indulgências que permitem uma limpeza, uma cura parcial das penas temporais. Essas indulgências podem ser obtidas através de várias formas. E elas são também muito poderosas na medida em que, pensa um pouco sobre o processo que nós estamos passando. É um processo em que, através da metanoia, através daquela transformação interna, profunda, que nós vivemos, na medida em que nós transformamos o nosso entendimento da fé em ação, em obras, isso começa a nos transformar à medida em que o arrependimento começa a nos transformar, à medida em que nós começamos a entender melhor o que é o pecado e começamos a nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus,
esse afastamento é fundamental porque, ao ter o entendimento do que é o pecado e ao nos afastar, nós começamos a reduzir a velocidade em que, eu vou usar aqui uma questão quase que contábil, tá? Para facilitar o entendimento, mas nós reduzimos a velocidade em que nós criamos débitos na nossa conta de purificação. Ao mesmo tempo que, conforme nós aumentamos as formas em que nós adquirimos indulgências parciais, nós vamos acelerando o volume de créditos na nossa conta. Então, com o passar do tempo, nessa transformação e em transformar a nossa vida numa vida de glorificar a Deus e de buscar a santificação, nós vamos, de forma acelerada, limpando as nossas penas temporais. Porém, elas continuam existindo, porque somos pecadores, buscamos a santificação, mas possivelmente vamos continuar pecando. Aí então entra o papel da pena da indulgência plenária, que é uma indulgência que, quando obtida, limpa completamente as nossas penas temporais, ou as nossas, ou a almas no purgatório. Então, na prática da indulgência plenária, você pode receber para si, ou você pode oferecer a almas do purgatório, o que vai fazer com que aquela alma tenha as suas penas temporais limpas imediatamente, e sendo assim, eles saem do purgatório e vão viver o amor eterno de Deus. Como obter uma indulgência plenária? Bom, para começar, é necessário que haja uma confissão sacramental. Por quê? Para obter a indulgência plenária, você tem que estar em estado de graça, porque uma outra condição é a comunhão no dia em que você está tentando obter a indulgência plenária. A confissão em si não precisa ser no dia. Pode ser alguns dias antes, pode ser até alguns dias depois. Usa-se 20 dias. A nossa doutrina não define data. O que ela nos dá por cautela é o entendimento de que quanto maior a distância entre a confissão e esse momento de que você está tentando receber a indulgência plenária, maior é a chance que você saiu do estado de graça. Então, quanto mais próxima a confissão, maior a possibilidade que você ainda esteja em estado de graça. Por isso que a igreja pede que seja próximo. A segunda condição, como eu falei, é a comunhão no dia em que está se buscando a indulgência plenária. A terceira é uma oração pelo sumo pontífice, pelo Papa. É aquele momento que você fala: ofereço essas minhas orações pelas intenções do Santo Padre, o Papa então da época, pela salvação da Santa Igreja e do mundo inteiro. Essa é a fórmula. Segundo o documento conciliar, a nossa doutrina específica, na verdade, não é necessário fazer nenhum outro tipo de oração. Uma oração de peito aberto pelo Papa já é suficiente. Porém, com o passar dos anos, se desenvolveu um hábito que não é judicial nem doutrinal, mas é pastoralmente muito forte, de se rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, antes de você pedir ou decidir como vai usar a indulgência. Por quê? Você já está conectado ao Pai, mas naquele momento, então, você está glorificando o Pai no Pai Nosso, você está se reconectando a Maria através da Ave Maria, e você está glorificando a Deus através do Glória. Então é uma conexão mais forte ainda com esse momento em que você está pedindo para que a misericórdia divina, através daqueles méritos que estão sendo dados a você, possa se operar em você.
E a quarta condição é que haja um desapego total de todo tipo de pecado, mortal e venial. Aqui que tem a vírgula, porque se não houver esse desapego total, essa indulgência, mesmo que seja num dia de indulgência, de possibilidade de indulgência plenária, essa indulgência passa a ser parcial. Por isso que é fundamental o entendimento de que você vá de peito aberto e a busca constante de confissão, daí a recomendação de uma prática de confissão muito mais frequente do que uma vez por ano. Por quê? O ato da confissão leva à metanoia, leva à transformação interna a partir de um arrependimento real e a partir de um propósito de mudança. Portanto, a chance de você estar em desapego total no momento de uma indulgência plenária é muito maior. Então, essa é a busca. Tá? A limpeza das penas temporais, no entanto, pode ser alcançada de outras formas. Uma forma é como a penitência nessa vida. E nós conversamos sobre a brincadeira da contabilidade, né? Através das nossas obras, a redução do pecado e o aumento das obras, você alcança a limpeza das suas penas temporais. A segunda forma é através das indulgências. E a terceira forma é através do processo de purgar essas penas temporais após a morte, que é a passagem pelo purgatório. Como se obter indulgências? Nesse caso aqui, as indulgências parciais. Nós falamos em obras. Que obras são isso? Essas. Orações. Iniciar o dia com uma oração, finalizar o dia com orações. Nós falamos na aula sobre discernimento de Loyola, uma fórmula que pode ser usada de exame de consciência e propósito de mudança. O rosário, rezar o rosário em família, participar de terços em família, orações em geral, uma vida sacramental, estar em estado de graça, confessar, comungar, ir à missa, ter tido os 3 sacramentos da iniciação cristã, tudo isso faz parte também da possibilidade de obtenção de indulgências. As obras de caridade, nós falamos sobre várias delas possibilidades. E uma vida e uma dedicação em termos de penitência, né? Atos de penitência, que podem ser considerados obras também. Você pode dizer que um jejum ou ato de penitência é uma obra, mas é porque a penitência é uma obra específica. Outras obras são de você dedicar seu tempo à igreja, você dedicar seu tempo aos pobres, você agasalhar, dar comida, sopão, várias obras, atitudes em auxílio, demonstrando atitude e amor à criação, ao irmão e à criação divina. Muitas vezes se fala em ano jubilar, e eu queria tocar um pouco nesse ponto, porque eu acho que existe o entendimento que existem indulgências do ano jubilar. Não existe. As indulgências são as indulgências. Elas não mudam sua fórmula, sua necessidade, a sua razão de existir. E os méritos divinos que são usados através da misericórdia para a limpeza das penas temporais são as mesmas em ano de jubilar ou não estando em ano jubilar. As indulgências em si, você pode até obtê-las todo dia, pelo menos uma vez por dia. Tá? Você não depende de ano jubilar. Indulgência parcial você pode obter várias vezes por dia. A indulgência plenária pode ser obtida todo dia ou mais vezes por dia. O que acontece é que em anos jubilares é dado ao fiel, aos fiéis nesse caso, mais possibilidades de obras que permitam satisfazer os pré-requisitos. Então, por exemplo, no ano jubilar, a cada 25 anos, você peregrinar para as portas santas te permite, então, naquele dia, pedir uma
indulgência plenária. Claro, atendendo todas as outras requisições. Você tem que estar em estado de graça, tendo confessado próximo ou confessar após, você tem que comungar, você tem que ter um desapego total aos pecados e você tem que fazer oração ao Papa. Mas você então tem a Porta Santa como uma obra que vai te auxiliar, somar aquela fórmula para obter a indulgência. O que permite que muita gente, pessoas que têm dificuldades, também possam obter essas indulgências. E os anos jubilares podem ser dados ou por definição papal, uma decisão papal, ou os anos jubilares, conforme o calendário da igreja, a cada 25 anos. Quando nós falamos de calendário litúrgico, calendário da igreja, nós temos também datas específicas aonde, como parte da decisão de concílios e documentos doutrinais, conciliares e papais, há datas específicas aonde pode-se receber indulgências como resultado daquela celebração solene da igreja. Eu listei, aqui faz parte do material, para que vocês tenham então a noção do que são essas datas. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por esse momento junto mais uma vez. Nos vemos então na próxima aula. Um abraço e Deus te abençoe.